Muito boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com vocês. Nós estamos mais um domingo, dia do Senhor, para louvá-lo, adorá-lo e bendizê-lo. Esse é o dia que o Senhor abençoou, o Senhor nos deu, para juntos, como igreja, estarmos aqui louvando e adorando o seu nome. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que ele possa encontrar isso em nós nessa noite. Amém? Vamos ler aqui o trecho do Salmo 105. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 105. Nós vamos ler este salmo praticamente todo. Salmo número 105. Nós vamos ler até o verso 15, apenas. Salmo 105, de 1 a 15. Salmo 105, nós vamos ler de maneira alternada, do verso 1 até o verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como o quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes com amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Amém, amém. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. É isso que diz o verso 3. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. E essa alegria, ela é uma dádiva de Deus para cada um daqueles que estão firmados na sua aliança. Verso 8 diz: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Essa promessa cabe a nós. Nós somos hoje alvos desta aliança que o Senhor nos deu. E é essa promessa que nós temos, de alegria perene no Senhor. Nós vamos orar agora, pedir a Deus que neste culto solene Ele mostre para nós, nos revele essa oração. Vou pedir para que o meu irmão Elson faça essa oração ao Senhor, clamando a Ele, agradecendo por este domingo de culto a Deus. Grandioso Deus eterno Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos concedeste o privilégio de estar aqui para cultuar o teu santo nesse nosso final. Nós agradecemos a semana que nos deste pela vida que o Senhor tem nos dado, Senhor, pelos livramentos também que o Senhor tem nos dado também. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Nós somos gratos porque nós estamos aqui com os ouvidos atentos, aguçados,
para ouvir a porção da tua palavra, Senhor. Abençoe nossos queridos irmãos que estão presentes, Senhor. Apressa os passos daqueles que estão a caminho, Senhor, para que não perca nenhuma porção da tua palavra, Senhor. Abençoe toda a tua igreja, Senhor. Impere com o teu Santo Espírito, Senhor, a cada coração, a cada alma, Senhor, que possa se fazer presente, Senhor, nos cultos, nas programações da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor esteja com todos nós nessa noite e por toda a semana que está se iniciando, Senhor. Somos gratos mais uma vez e oro assim em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ainda agora, irmãos, hino louvor ao Deus grandioso. Peço que vocês se coloquem de pé para cantarmos juntos este hino ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Cantar então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. Ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Cantar então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Cantar então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abriu as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez, agora na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos de 3 a 8. Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler aqui de maneira alternada, também dos versos 3 a 8. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus, alternadamente. Diz assim:
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmera-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberdade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém. Esse texto diz que o problema de nós vivemos em um corpo da qual nós não nos preocupamos, não cuidamos do outro, da outra parte deste corpo, é porque nós pensamos demais em nós mesmos. E o texto nos alerta porque para que não pensemos de maneira demasiada em nós, para que nós tenhamos moderação até mesmo na forma de nós pensarmos em nós mesmos, porque senão nós vamos pensar demais no que me pertence, demais nos meus problemas, demais no que eu tenho feito e vamos esquecer do outro que faz parte do mesmo corpo que eu faço. Nós, embora muitos, somos um só corpo, que temos vários membros e a gente tem que pensar, refletir, tomar tempo da nossa semana, tempo do nosso dia, deixando de pensar um pouquinho mais em mim e pensando um pouquinho mais naquele que faz parte do mesmo corpo que eu. Nós vamos orar agora, irmãos, clamando a Deus por perdão de pecados. Esse é o momento que nós vamos confessar a Deus os nossos pecados. E eu queria que nós, diante do que vai ser exposto hoje na mensagem, que a gente peça perdão por não estar se preocupando o quanto é devido ao irmão que está do nosso lado. E que a gente possa então pensar nisso, clamar a Deus por perdão de pecados e nos colocar diante dele em oração. Nós vamos orar alguns instantes silenciosamente. E aquele irmão que sentir o desejo pode ficar de pé e orar, pedindo a Deus por perdão de pecados. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Senhor, ainda na Tua presença, eu venho aqui te trazer aqui esses dias nossos pecados, o Senhor possa, no plano de misericórdia, nos perdoando, nos capacitando, nos dando sabedoria para não cair nos mesmos pecados, e nós possamos ter discernimento. O Senhor possa estar nos guiando, nos cuidando, com o Teu Espírito, nos dando a consciência dos erros que cometemos e nos livrando cada vez mais. Nós possamos também ter um Espírito misericordioso, que não possamos apenas olhar para nós mesmos, nós possamos olhar em nossa volta, nós possamos ver as dificuldades dos nossos irmãos, que nós possamos nos compadecer cada vez mais, ter uma consciência de irmãos. O Senhor possa estar abençoando cada um que está aqui nessa igreja agora, esteja preparando o coração, preparando a mente para ouvir a Tua palavra, para colocar em prática a Tua palavra, que nós possamos ser sempre melhores. O Senhor pode desejar estar usando o Teu servo para estar falando diretamente aos nossos corações, de uma forma que nós possamos ouvir e colocar em prática. O Senhor possa estar durante cada momento desse culto aqui para Ti, o Senhor possa cada momento estar usando
está tocando os nossos corações, nós possamos sempre ser gratos a Ti por essa igreja, ser gratos por essa cidade, ser gratos por esse país. Te agradecemos por tudo que a gente peça em nome de Jesus. Amém. Amém. Certos de que o Senhor é misericordioso e gracioso, nossos pecados estão perdoados. E é diante disso que nós vamos louvar agora o Senhor, agradecendo pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós vamos cantar alguns cânticos espirituais, convido você a ficar de pé. E esse é o momento que, se você sentir desejo no coração, trazer os seus dízimos e as suas ofertas ao gasofilácio. Enquanto a gente canta, você pode fazer isso. Vamos cantar? Nosso Deus é um Deus que nos traz vida. Nós vamos cantar hoje que Ele é esse rio de vida que tanto nos traz o que carecemos, o que cada um de nós carece. Em nome do Senhor, vamos cantar Rio de Vida. Deus é nosso amor.
aqui para esse momento de adoração a esse Deus que é rio de vida. Vem, esta é a hora da adoração. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais este dia de vida. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar na Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome. Que o Senhor receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, como aroma suave a Ti, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor um dia nos escolheu e o Senhor nos santificou para Ti mesmo, ó Deus. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, Pai, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Fica conosco, ó Deus, no restante ainda deste culto. Fale aos nossos corações e que a Tua palavra, Deus, possa frutificar nos nossos corações, para que nós saiamos daqui
motivados, ó Deus, pelo Senhor para trabalhar na tua obra. Amém. Fica conosco, ó Deus, é o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode ser assim. Chamar as crianças à frente agora, todas as crianças, para a gente orar e para elas irem para o culto infantil. Pode vir as crianças, nós vamos orar por elas, para ver se elas não caem mais. Né? Hoje nós tivemos um acidente aqui antes de começar, né? 2 crianças caíram, né? Se ralaram, mas estão bem, passam bem. Né? Queridas crianças, lindas elas, hein? Eu peço para que elas venham à frente, não é por nada, é para você ver aí o seu lugar, gravar na sua cabeça o rostinho delas e orar por elas na semana. Né? Porque a vidinha delas é importante para que elas cresçam bastante de estatura e bastante em graça aqui no nosso meio, né? Que elas sejam adoradas, que elas sejam filhas. Eu vou pedir para a Sofia orar pelas crianças, tá bom? Senhor Deus, querido Pai, obrigada por esse domingo legal. Obrigada que o acidente não foi nada grave, ainda bem. E que a nossa igreja possa crescer mais um pouco. E também que venha mais crianças. E obrigada por tudo. Nome pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Elas podem ir lá para a salinha junto com a Sara hoje, né? Elas vão ter um cultinho especial para elas. Então, abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos passando essa série de mensagens, né? Falando sobre a carta da alegria, que é essa carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. E é essa carta na qual ele fala sobre a alegria de servir ao Senhor, a alegria que o crente tem em servir a Cristo. Então nós hoje vamos trazer a mensagem em Filipenses 1, de 27 até o capítulo 2, verso 4. Abra sua Bíblia lá, capítulo 1 de Filipenses, versos 27 até o capítulo 2, verso 4. Eu vou ler esse trecho da palavra de Deus, você ouça aí no seu lugar com muita atenção, com muita fé no seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismos ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. O tema da pregação de hoje é a disposição em servir cresce na união. A disposição em servir cresce na união. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi lida, que foi lida em voz alta, Deus, neste culto.
e que o Teu Santo Espírito possa nos fazer compreender o que ela tem a nos ensinar hoje. E que a gente possa sair daqui, ó Deus, mais firmes diante do Senhor, mais dispostos em servir ao Senhor, diante da união que nós temos com os irmãos, ó Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O cristão, ele é chamado pelas Escrituras a viver uma vida digna do Evangelho. Isso significa viver crendo que padecer por Cristo é uma bênção imerecida a nosso favor. Viver uma vida digna ao Evangelho significa que para nós padecer por Cristo é uma bênção imerecida do Senhor. Eu quero dizer com isso que um crente ele deve viver sabendo que vai passar por momentos de sofrimento. E esses sofrimentos devem ser encarados com alegria, porque são bênçãos de Deus para mim e para você. O problema é que conseguirmos pensar em sofrimento para nós hoje é muito complicado. Ninguém quer passar por isso. Dor de dente? Quando a gente passa já por uma dor de dente, a gente já acha que Deus não nos ama, porque quem já passou por dor de dente sabe como é ruim. O Senhor não gosta de mim, por que eu estou passando por isso? As pessoas mais infelizes do mundo por causa de pequenas dores. Se nós acreditamos que o nosso sofrimento, por maior que ele seja, não é uma dádiva de Deus, nós nunca vamos entender o que Paulo vai dizer mais para frente, que morrer por Cristo é lucro. Se a gente não entender que esses sofrimentos que nós somos levados a passar por Deus, se a gente não entender que eles vêm do Senhor, morrer por Cristo vai ser uma perdição e não lucro. Infelizmente, esse é o pensamento do maior tipo de egoísmo que nós podemos ver, que acaba nos afastando da maravilhosa graça de Jesus. O egoísmo humano principalmente o egoísmo do crente tem feito as igrejas apagarem a maravilhosa graça dela. É o que faz com que a maravilhosa graça de Cristo comece a ser afastada. Há poucos dias eu ouvi uma mensagem, um trecho de uma mensagem de uma igreja aí fora, e o título da mensagem era: quem armou contra você vai cair na cova. Olha o título da mensagem. E eu tive a curiosidade de ouvir essa mensagem, só ouvi um trecho, e ela, com base na história de José do Egito, ela tinha a intenção de dizer para os crentes que aqueles que armam contra a gente, eles vão cair na cova por aí. Onde está o morrer por Cristo numa pregação dessa? Onde está o dar a outra face? Onde está o porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele? Conforme o versículo 29 aqui. Onde está? Nós somos chamados a isso, a morrer por Cristo. Nós somos chamados a dar a outra face. Nós somos chamados a padecer por Cristo. A maravilhosa graça de Jesus foi nos dada, e ela está sendo apagada por essas igrejas que pregam essa graça barata, de que você não pode ser cauda, tem que ser cabeça, de que você não pode levar a afronta para casa. Isso se chama egoísmo, e é este egoísmo terrível que tem afastado a graça maravilhosa de Jesus, que tem apagado a verdadeira graça e que mina a nossa disposição de servir. Por isso que Paulo aqui nos chama a viver de acordo com o Evangelho de Cristo, lutando juntos pela fé evangélica. E é isso que completa a alegria de Paulo aqui nesse trecho.
Queridos, nós temos que aprender isso de maneira urgente. E a gente vai ver isso em apenas 2 pontos hoje. E o primeiro é dispostos a servir. E o segundo é a união da igreja gera disposição. Então, primeira coisa, nós temos que estar dispostos a servir. Paulo nos convida a pensar sobre a maneira da qual nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente acaba vivendo um longo período de vida. Você já deve ter passado por isso, preste atenção. Às vezes a gente passa um longo período da nossa vida fazendo certas coisas que no final só a gente vai perceber que é errado. A gente vai perceber que era uma atitude vergonhosa, uma atitude terrível. E aí, quando você reflete lá no fundo sobre essa atitude que você cometia ao longo de muito tempo, e você percebe que ela era uma atitude muito feia, você, nesse momento, você tem vergonha disso e você quer abandonar. É sobre isso que Paulo quer dizer aqui. É isso que ele diz assim, convivei acima de tudo. É essa expressão que Paulo quer que você reflita. Ele gostaria de nos alertar da maneira com a qual nós estamos vivendo, para que a gente reflita nela e passe vergonha e fale, não, eu preciso abandonar isso. Eu preciso agir de outra forma. Paulo quer curar a gente de vergonha mesmo por algumas atitudes que a gente faz. E a ordem clara desse texto é viver. Ele está falando da forma como você vive, das atitudes que você faz ao longo da sua vida. E a ordem é para sempre viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, durante toda a sua vida, em todos os seus dias, diante de todos os seus pensamentos, diante de todas as suas ações, haja de modo digno do Evangelho de Cristo. É evidente que o texto está falando aqui sobre os momentos que nós estamos distantes da igreja, sabe? Aqueles momentos que a gente está distante dos irmãos, que nós estamos longe de casa, que a gente está longe das vistas dos nossos irmãos, da vista da nossa igreja. Paulo está falando deste momento. É por isso que ele diz aqui, né? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes no seu corpo. Paulo está falando, eu quero ver vocês longe daqui, longe da minha presença, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Era para que os filipenses vivessem como crente, estando o pastor dele, Paulo, longe deles. Queridos, existem crentes que infelizmente só vivem como crentes no domingo. Existem crentes que infelizmente só agem como crentes perto de outro crente. Mas quando estão distantes, quando eles estão longe, eles vivem de modo que é indigno ao nome de Cristo com o qual eles carregam. Falando coisas que não devem, falando palavras que não devem ser ditas, mentindo, trapaceando. Isso não é atitude de crente. Isso não é atitude digna de viver de modo digno do Evangelho. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz assim, lá em 1 Coríntios 13, verso 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Que palavra dura de Paulo. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto assim, pensa, reflete mesmo se você é crente, reflete mesmo se
você está agindo como crente. Examine, prova as suas atitudes, pensa. Ou você não reconhece mais Cristo em vós? Se você olhar para as suas atitudes, se você olhar para o modo com que você está vivendo, e neste modo você não está enxergando Cristo nele, quer dizer que você já está reprovado. Que palavra dura de Paulo. E Paulo aqui aos Filipenses, ele está dizendo para eles, alertando a essa igreja: viva de modo digno do Evangelho. Acima de tudo, viva por modo digno do Evangelho. Nós precisamos olhar para a nossa vida, meus irmãos, e enxergar Cristo nela. Examine as suas atitudes, meu irmão. Prove a sua vida. Prove elas para ver se elas são boas. Você tem que parar para pensar e refletir. Será que eu agi de maneira que eu exponha a Cristo? Será que eu agi de maneira com que as pessoas possam ver Cristo nas minhas atitudes? Porque se você não viver assim, Cristo já reprovou. Só você pode olhar isso. Só você pode olhar as suas atitudes. Só você pode olhar o que te levou a tomar aquela atitude. E Paulo também nos ensina como viver dessa forma. E ele diz aqui no verso, na metade do verso 27, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A gente só vai conseguir viver de uma maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus, nos mantendo firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo não está nos chamando a atenção. Você quer viver de maneira digna? Você está examinando a sua vida? Você está refletindo se Cristo está nas suas atitudes? Para ver se você está vivendo de maneira digna? Agora, se você está fazendo isso, viva em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quando Paulo fala em se manter firme aqui, ele está querendo dizer para você se manter de pé, mesmo nas batalhas da sua vida. Quando ele fala viva firme aqui, estáis firmes, ele está trazendo um empenho aqui na frase, que ele está dizendo para você, se mantenha de pé nessa batalha que você está vivendo. E ele não quer que você se mantenha de pé sozinho. Ele quer que você se mantenha de pé, unido com seus irmãos da igreja, para que um suporte o outro, para que um alivie as dores do outro, para que um possa carregar um pouquinho o fardo do outro. É muito fácil você viver na sua casa, longe dos seus irmãos, e tentar manter uma vida íntegra. Foi isso que aconteceu no passado. No passado, os homens de Deus, eles imaginaram que para viver uma vida íntegra do Evangelho, eles precisavam fugir dos irmãos. E aí eles criaram os mosteiros. E aí homens de Deus se enclausuraram dentro dos mosteiros. Homens e mulheres separados, lógico, criaram mosteiros, um para cada um, e foram para lá. E achando que era assim que eles iriam conseguir viver de maneira digna do Evangelho, longe das pessoas. Aí é fácil. É fácil você viver assim, longe de trapaças, longe do comércio, onde você precisa se mostrar íntegro, longe daqueles amigos que falam palavrão e você precisa se manter justo.
longe daquelas pessoas que pensam de maneira diferente e defendem ideais completamente anticristãos e você precisa se posicionar. Assim é fácil. Mas o difícil é viver de maneira digna o Evangelho de Cristo em comunidade, amando e suportando todos os irmãos, até aquele mais difícil que você sempre tenta fugir dele, sabe? Esse mesmo que você está pensando. Aquele irmão difícil, aquele irmão complicado que vem para a igreja e você quer fugir, e que você fala, puxa, por que ele veio hoje? É difícil demais, mas é assim que Paulo nos ensina a viver de maneira digna. Podemos entender dessa forma, porque Paulo complementa com o versículo 28 da seguinte forma, olha só, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outro de salvação, e isso da parte de Deus. E sabe qual é esse nosso adversário que Paulo está falando aí? É o nosso egoísmo mesmo. É aquela vontade de pensar demais em nós mesmos. O Evangelho da Graça Barata, aquele que prega que você tem que se dar bem em tudo, aquele que prega que você tem que vencer o seu sofrimento porque você é cabeça e não é cauda, esse é o nosso adversário. Aquele que prega por demais sobre nós mesmos. Aquele que quer vencer tudo acima de todos. Para o egoísta, para o crente egoísta da graça barata, o sofrer, o ser caluniado, o ser esmagado, a falta de saúde, a falta de roupa, a falta de alimento, a falta de amigos, tudo isso é prova de perdição. Tudo isso é prova de que você talvez não se converteu, irmão. Talvez você ainda não é convertido, viu? O crente egoísta, o crente da graça barata, vai dizer que nós não podemos passar por isso. E que você pode determinar para Deus agora e Ele vai te livrar de tudo, sim, basta você crer nisso. Mas para o crente de verdade, para o crente que vive a maravilhosa graça, todos, marca bem isso, todos esses sofrimentos são sinais da salvação e são vindos da parte de Deus para nós, porque nós fomos concedidos a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Quando nós passamos por estes sofrimentos juntos, como irmãos, como igreja, são sinais visíveis de Deus, da salvação, da sua graça acima de todos nós. Meus irmãos, como é bom e maravilhoso saber viver diante desta graça. Se a gente conseguir viver diante dessa maravilhosa graça, os sofrimentos poderão vir, as dores poderão vir, mas elas vão se tornar doídas, sim, vão doer no peito, vão doer no nosso caminhar, mas elas vão se transformar em sinais visíveis de que Deus nos ama, de que Deus nos concedeu a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele, de estar unidos a Cristo, não somente na ressurreição, mas também no sofrimento que ele padeceu. E Paulo justamente defende isso aqui, porque vos foi concedido a graça de padecer por Cristo. Maravilhosa graça significa receber todas as riquezas de Deus pela obra de Cristo, significa receber a salvação. Sim, que não é nossa por direito, mas é direito de Cristo, mas nos concede não somente o que Ele conquistou para nós, essa salvação imerecida que veio ao mundo, vive vida perfeita,
mas aquela vida que Ele conquistou pela sua morte, uma morte que satisfez a ira de Deus, e nós seremos ressuscitados com Ele, justificados nele, e somente pela fé em Jesus somos salvos desta ira que nós merecíamos, mas que Ele que pagou. Porque quando a gente entender isso, que é que nós merecíamos essa ira, mas Ele pagou por nós, Ele nos libertou por isso, isso tem que nos bastar. Você ser salvo da ira de Deus por Cristo Jesus, somente isso, somente essa graça tem que te bastar. E os sofrimentos da vida que vem tem que ser visto como um privilégio de padecer por Cristo. Um privilégio de padecer por aquele que entregou a sua vida por nós. Nós somos chamados, sim, a vir a ter fé em Jesus, mas nós somos chamados também a ir e lutar juntos pela fé evangélica. E assim Paulo nos encoraja aqui pelo que vimos da sua vida. Ele diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é meu. Paulo entregou a sua vida a serviço de Cristo. Assim como um servo que ele é, um escravo, ele se doou por completo à fé evangélica. E está chamando os filipenses a fazer o mesmo, mesmo que venha a perseguição no caminho. Paulo estava preso, estava com dificuldades na sua prisão, os filipenses estavam com medo de que os outros crentes se esmorecessem pelo que Paulo estava passando, e Paulo diz para eles: nós temos que lutar juntos. Temos que lutar juntos. E a pergunta que fica é: você tem lutado em favor do Evangelho? Não é preciso ser pastor, não é preciso ser missionário, não é preciso ser líder da igreja, nada disso. Você como cristão, você como alvo dessa graça maravilhosa, a Paulo te pergunta: você tem lutado pelo Evangelho? Como que você tem feito isso? Você como cristão tem que sentir a alegria de servir ao Senhor Jesus Cristo, lutando juntos pela fé evangélica. Mas se você pensar por demais em você, se você pensar por demais em você e achar que o crente é ter tudo nas mãos, independente do que o seu irmão está passando, isso vai te roubar a alegria. Isso vai te roubar a alegria de servir a Cristo. Somos encorajados a estar dispostos para servir a Cristo, servindo como crentes dignos da maravilhosa graça de Jesus e não como egoístas da graça barata. É isso que Paulo está nos chamando. Mas Paulo sabe que isso não é fácil. Paulo sabe que nossos pecados minam a nossa disposição de servir. E é por isso que ele busca encorajar a gente, encorajar os seus leitores aqui de Filipenses com um segredo. Paulo traz um rico segredo para nós. E esses 4 primeiros versos aqui do capítulo 2 precisam ser vistos como um encorajamento. Preste atenção aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria. Quando Paulo diz aqui para nós que ele está trazendo alguma exortação em Cristo, a gente tem que mudar um pouquinho essa palavra, porque exortação hoje em dia no português
é uma palavra muito dura, é uma palavra muito negativa. Quando a gente exorta alguém, a gente está dando uma bronca em alguém. Mas Paulo não está querendo dizer isso aqui. Essa palavra aqui no texto original é paraclesis. É a mesma palavra que é usada para consolador, quando o Senhor Jesus vai apresentar o Consolador. Então essa palavra aqui seria melhor traduzida como uma palavra positiva, ou seja, se há alguma consolação a fazer para vocês, se há algum encorajamento para fazer para vocês, se há algum incentivo, algum estímulo que eu possa dar para vocês, e aí Paulo traz essa lista. Então o que Paulo quer dizer aqui não é uma bronca, não é algo negativo. O que Paulo quer trazer para a igreja de Filipos, o que Paulo quer trazer para nós é um incentivo, um consolo, um estímulo. E esse encorajamento só pode ser aceito para aqueles que têm consolação de amor e alguma comunhão do Espírito. Paulo está falando, ela só pode vir para crente. Ela só pode vir para aqueles que já são habitados pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Isso porque nós só vamos ser animados a viver dignamente com o Evangelho de Cristo se o amor de Cristo estiver em nós. E com este amor, a morada do Espírito Santo que habita não só em mim, mas habita em mim e nos meus irmãos. Nós não vamos compreender a necessidade de vivermos dignamente no Evangelho de Cristo simplesmente porque concordamos com alguma coisa. A gente só vai entender a necessidade dessa vida digna quando o amor de Cristo e a comunhão do Espírito inculcar isso na minha cabeça. Não dá para a gente compreender. Porque o ser humano ele é egoísta por natureza. Ele pensa em si mesmo demasiadamente por natureza. E ele só vai conseguir pensar mais no outro do que nele com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quando eu clamar ao Espírito Santo de Deus pedindo: Senhor, tira de mim todo o egoísmo. Senhor, tira de mim o pensar demasiadamente em mim. Que eu pense mais no meu irmão, que eu consiga sentir mais empatia por ele, consiga sentir mais a dor dele, para que eu possa servi-lo com alegria. Nós só vamos ser encorajados a viver de maneira digna do Evangelho, nós só vamos sentir animados a servir a Cristo com toda a nossa vida, se de fato houver entranhados afetos e misericórdias. E para ter esses entranhados afetos e misericórdia, é na comunhão dos santos. É quando eu me preocupo de verdade com o meu irmão, quando a dor dele de verdade me dói, quando a falta dele de verdade me faz falta. E diante da comunhão com o Espírito, nós somos unidos a Deus, e os irmãos da igreja que compartilham o mesmo Espírito se alegram conosco. E ao ser unido a Deus, Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, verso 5, o amor de Deus está derramado em nossos corações. Paulo está dizendo assim, olha, quando a gente aprender a viver assim, de maneira unida e lutando uns pelos outros pela fé evangélica, e nós estivermos juntos de verdade, pensando mais uns dos outros do que em mim mesmo, o amor de Deus será derramado. Não é uma simples borrifada. Paulo não diz que o amor de Deus vai ser dado em alguma certa medida, borrifado em nós. Não, Paulo fala que o amor de Deus vai ser derramado em nossos corações. E é este amor que mantém a nossa vida em comum no corpo de Cristo, fazendo com que nós tratemos de maneira mais afetuosa o irmão, fazendo com que a gente trate o irmão de maneira mais cheia de compaixão,
mostrando o grande amor de Deus para os irmãos. Este é o segredo de Paulo para termos mais vigor, para termos mais disposição. A gente só vai conseguir ter mais disposição de servir a Cristo se de verdade a gente estiver entranhados, afetos e misericórdia. Aí a nossa igreja vai crescer. Aí o Senhor vai trazer essa alegria de servir a Cristo. Porque a disposição cresce na união dos irmãos. Olha só o que Paulo diz no versículo 2, aqui do capítulo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Está vendo como Paulo ele enfatiza a união? Na Bíblia, quando as palavras são repetidas, você tem que lembrar disso na sua leitura. Quando as palavras são repetidas, é ênfase. Ele está querendo chamar muita atenção. E Paulo repete diversas vezes essa expressão de unidade. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está chamando a atenção para você. Você vai sentir essa alegria, você vai completar a alegria de Paulo e sentir essa alegria que Paulo está sentindo se você tiver união fraternal com o seu irmão. Essa era a alegria de Paulo e essa vai ser a nossa alegria se nós tivermos uma vida unida. Nós precisamos urgentemente aprender a viver dessa forma. Nós precisamos viver urgentemente, aprender urgentemente a viver de modo digno do Evangelho, lutando pela fé evangélica, tendo o mesmo pensamento, tendo o mesmo amor, tendo a mesma alma, tendo o mesmo sentimento. Quando nós nos esquecemos da humildade, quando nós deixamos o convívio dos irmãos da igreja, a nossa disposição para servir desaparece. Desaparece. A gente começa a achar, sabe o quê? A gente começa a achar que quem deveria fazer o trabalho é o outro. Não, e se ele não está fazendo o trabalho dele, eu também não vou fazer o meu. E é isso que gera o esfriamento. É isso que gera o esfriamento, porque não... Se ele não está fazendo o trabalho dele, eu também não vou fazer o meu, e assim a igreja esfria. Mas Jesus está te chamando a viver de maneira digna do Evangelho que você crê. E eu não acredito que você queira passar vergonha. Porque você é um crente que quer viver de maneira digna. Por isso, se você está se sentindo desmotivado, se você está se sentindo cansado, triste para servir, Paulo está te trazendo o segredo hoje. E o segredo é uma vida de servir juntos. Você está desmotivado, meu irmão? Ache alguém desmotivado com você e venha servir. Acha alguém que está desmotivado juntamente com você e fala: olha, eu aprendi com a carta de Paulo aos Filipenses que para a gente sentir alegria, que para a gente voltar a ter revigor espiritual, nós precisamos servir juntos. Então vamos lá servir alguma coisa. Vamos ter um ministério junto. Vamos fazer alguma coisa juntos, que a promessa de Jesus é de nos encher de alegria por conta disso. Porque esses entranhados afetos, regados pelo amor de Cristo, se transformam em obra, e isso alegra o nosso coração. Nós devemos nos juntar como irmãos para defender a fé evangélica, e é isso que vai trazer alegria para o nosso coração, juntos. Paulo está dizendo aqui que a alegria dele vai ser completa quando? Quando juntos a gente pensar da mesma forma. Quando juntos a gente tenha
o mesmo amor, quando juntos tivermos a mesma alma, quando juntos tivermos o mesmo sentimento, quando juntos lutarmos pela fé evangélica. E se Paulo está dizendo que a alegria dele vai ser completa nisso, a nossa alegria também vai ser completa nisso. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Nós vamos abaixar nossas cabeças, nós vamos orar, vamos cantar um hino. Eu vou colocar o hino aqui para a gente cantar. E quando o hino tocar, a gente se coloca de pé e canta junto esse hino. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, meu desejo é estar, Senhor. Por seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, meu desejo é estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é nossos santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, no meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, meu desejo é estar, Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bendita palavra que entra em nossos corações, ó Deus, e sem dúvida nenhuma, pela tua promessa, não volta vazia, Deus. Que nós possamos ser hoje constrangidos pela tua palavra, que nós possamos ser motivados a estarmos juntos como irmãos e a servir ao Senhor para provar esta bendita alegria da qual o Senhor promete. Senhor, ajuda a nossa igreja, anima o teu povo, traga reavivamento para essa gente, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, continuar iluminando a luz de Cristo aqui nesta cidade. Que nós possamos continuar proclamando a fé evangélica de maneira pura, de maneira simples, ó Deus, de maneira da qual o Senhor tem nos ensinado a fazer. Ó Senhor, nos ajuda a continuar firmes, ó Deus. Traga aqueles que estão desanimados, para que juntos nós possamos nos aquecer, nos animar e nos fortalecer nessa caminhada que o Senhor tem a nos dar, ó Deus. Senhor Pai, eu te peço pela vida do Diego, da Jennifer e do Arthur, que sofreram um acidente hoje. Obrigado pelo livramento que o Senhor Deus deu a eles, ó Pai. Obrigado porque, apesar da catástrofe do acontecimento, eles saíram ilesos, ó Pai, em seu carro. Ó Senhor, bênçãos que o Senhor tem nos dado sem medida. Louvado seja o Senhor por isso.
Ó Deus, abençoe Dona Naíra, Deus, que está chegando próximo da sua cirurgia, Deus, que ela possa se sentir bem, ó Deus, para fazer essa cirurgia. Abençoe a vida dela. Abençoe nossos irmãos que estão em viagem, de férias, ó Deus. Cuida deles, traga-os em segurança na próxima semana. E ó Senhor, nós pedimos as tuas bênçãos pela vida do seu Davi, da Dona Nivalda, completando 50 anos de casamento. Que o Senhor abençoe a eles, seus familiares, e que eles se sintam felizes e alegres, ó Deus, por fazer parte do corpo de Cristo, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, que o Senhor nos despeça agora em paz e que possamos ir para as nossas casas guardados e protegidos por Ti. Nós louvamos e bendizemos ao Teu nome, em nome dele que nós oramos. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém.